Olá, bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje é edição especial sobre Labás. Eu estou aqui com o Mikael Rocha, que é o nosso piloto de teste, colaborador aqui da Aero, ele vai me ajudar. E hoje o episódio ele é patrocinado pela Textron Aviation, que é dona das marcas Cessna e Beechcraft. Aliás, eu estou aqui na frente de um Cessna Caravan. O Mikael não vai me deixar mentir, é um baita avião, sou bastante fã dele. Bom, primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui comigo, a Textron por patrocinar e o Mikael por ter vindo aqui comigo comentar um pouquinho da Labás. Então, Mikael, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. É a primeira vez que o Mikael vem no Notícia Jato, então já está feita a apresentação. Ô, Mikael, para a gente começar a conversar, eu queria que você comentasse um pouco o que você achou da Labás. Gente, tá todo mundo falando, ela vai sair de Congonhas, vai para o Campo de Marte, mas essa edição final no aeroporto de Congonhas. Me dá a sua impressão do que representou a Labás no aeroporto de Congonhas, como você vê esse momento atual da Labás, então 2024. Olha, antes de mais nada, um prazer imenso estar aqui na Aero Magazine. Lembrando que a primeira vez que eu tive contato com a revista Aero Magazine foi lá em 2001. Tempo. Nossa, faz muito tempo. E sem contar, pessoal, que naquela época a gente ter a revista Aero Magazine era a nossa principal fonte de informação e continua sendo, pelas notícias que a gente traz, a abordagem que a gente traz, o jornalismo que é feito. É muito legal fazer parte que também. Contratado, ele precisa fazer um marketing melhor que eu. Obrigado. Mas assim, o que eu acho interessante é que, voltando lá atrás, as primeiras vezes que eu participei, as primeiras edições que eu participei, Edmundo, foi na época que tinha, você lembra, se não me engano foi 2010, 2009, 2010, que tinha inclusive um A318, bem aqui atrás onde nós estávamos. Já, é mais ou menos aqui, na verdade, que você afastou para cá. É verdade, a feira, conforme passando o tempo, ela ficou cada vez maior. O que eu acho interessante de todo aquele tempo para cá, a Labás, ela virou muito mais do que uma feira para venda de aeronaves. É a questão de network, a gente vê, a gente trabalha com piloto, né, a gente tem esse contato, esse approach com o mundo dos pilotos, etc. A gente vê o quanto é importante, né, a questão do network, a questão de conhecer novos produtos. Inclusive, Edmundo, é interessante que na Labás é onde a gente pode conhecer, por exemplo, empresas que fazem serviços, vende produtos que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente muitas das vezes nem conhece, né? A gente que, mesmo voando no dia a dia, esses dias mesmo, algumas edições atrás, eu conheci, por exemplo, aqui na Labás, uma empresa que faz calibração, média pressão de cilindro, de motor, de cílios, etc., aqui na Labás. Eu nem sabia que essa empresa existia, né? Então, esse approach que esse tipo de evento causa para a gente, tanto para pilotos como proprietários, a gente da imprensa, isso é extremamente importante. E a gente viu que, ao longo dos anos, a Labás, que antes era um evento bem fechadinho, Edmundo, era bem fechadinho mesmo, era uma coisa assim, bem minimalista, para poucos convidados, ela ganhou uma proporção muito grande. Depois que ela mudou para o lado de cá, lá para 2007, Exato. 2003, 2004 e 2005 foi do outro lado do aeroporto, em 2007 ela veio para cá, realmente ela cresceu. Tendo esse aproximado, você abordou um ponto interessante, Mikael, que é justamente não é só a exposição dos aviões, você tem justamente o trade por trás, então isso é muito importante. Tem outros eventos que focam muito na venda do avião, mas aqui não, você tem justamente essa parte também de infraestrutura por trás, né? Você tem fornecedores, você tem parte de combustível, você falou até de empresas que fazem mecânico, por exemplo, eu já comprei fone aqui para fazer... É verdade. fazer bolsa, David Clark, então sempre tiveram aqui. Então realmente é uma outra pegada interessante, que é muito do exterior, né? A NBA é assim dos Estados Unidos, a eBay, na verdade a Labás é irmã delas, né? Porque a Labás é justamente a questão LA de Latin America, ou seja, América Latina, NBA é a grande feira mundial nos Estados Unidos para ver executivo e eBay de Europa, então achei bem legal você abordar isso também. E outro ponto, Mikael, também que você queria que você mostrasse, essa questão também da evolução dos aviões. Você falou a 318, ele veio algumas edições, uma ou duas, se eu não me engano, mas depois a Labás acabou realmente pensando muito mais nesse consumidor real. O A318 é um avião corporate, para grandes corporações. Tem mercado, mas não exatamente porque Labás, na NBA você vê muito, na eBay também, mas aqui o mercado brasileiro é diferente. Então, mas mesmo assim, você tem, por exemplo, você teve da Soco, que ainda está presente, está aqui com o 6X e o 2000 XLR. No passado, a Gulfstream estava aqui, a Bombardier também. Então, você também tem outras categorias de aviação. Você nem precisa contar, você teve essa evolução da aviação. Como é que você tem visto isso tudo? Eu acho interessante, por exemplo, uma coisa que, embora que desde o começo, desde as minhas primeiras edições, eu lembro muito fortemente, aqui atrás de nós temos um King B260, nós temos o Caravan, né? Eram aviões muito grandes. Agora, Edmundo, é interessante que a gente comece a ver LSAs. É verdade. Cada vez mais esse nicho de aeronaves
entrando aqui para a Alabasta, se fazendo conhecer do público. Eu, por exemplo, que vou CIOs aí, e eu já tive a oportunidade de trazer alguns patrões para vir aqui na feira, muitas das vezes eles não tinham esse contato, não conhecia essa tecnologia, esse tipo, esse nicho de aviação que é dos LSAs. Hoje a gente tem um monte aqui, né? E isso é muito interessante, ou seja, nós temos tanto grandes jatos corporativos, nós temos aviação média dentro da aviação geral, né? Não temos aviação média, nós estamos falando de King, Phenom 300, etc. E também esse público importante da aviação menor, de LSAs. Nós temos aqui, por exemplo, a Tecnam, exatamente. Né? A Diamond também tem produtos muito interessantes. Seja LSA, mas é aquela versão de entrada. Justamente. Né? E outro ponto que você falou é legal, que a Epic, o Epic, ela veio a primeira vez com o avião ainda experimental, aquele turbo hélice, e agora já é um avião certificado, e vai entrar também pelo compartilhamento. Realmente um ponto interessante você mostrar. Não são só os aviões grandes certificados, você falou. Lá atrás, como a 2003, 2004, realmente o cara já era um avião grande para a feira. Sim, sim. Hoje agora tem aviões menores. Então o menor avião hoje já ficou no meio do caminho. Isso também é um ponto interessante, essa evolução da Alabasta. E também, Edmundo, a pluralidade de marcas. A primeira vez que eu vim na Alabasta, eu lembro que era Cessna, era Beech, Embraer, não é? Gulfstream, que foi desde o começo. Gulfstream desde o começo, etc. Também, se não me engano, hoje nós temos aqui uma quantidade maior, essas grandes empresas, importantíssimas empresas, como a Gulfstream. A Beech não está mais, né? Não está mais. Acabou. Exatamente. Mas a questão, por exemplo, aqui a própria Textron, né, junto aí com a Cessna, Beech, etc. Mas hoje a gente tem outras marcas, né, como a gente acabou de falar. A própria Tecnam, a Diamond, enfim. Isso aí, pessoal, todo mundo sai ganhando. Afinal de contas, quanto mais aeronaves, quanto mais fabricantes, mais produtos, mais novas tecnologias e principalmente mais opções para quem vai adquirir a sua aeronave, que às vezes fala, puxa vida, eu queria um avião X, eu queria um King, mas o King parece muito grande para isso. Para mim, por exemplo, a minha operação. De repente ele encontra uma aeronave exata, aquilo que se encaixa melhor à realidade dele, e ele tem essa oportunidade de ver isso aqui na Alabasta. Então você abordou um ponto interessante, daqui a pouco falou um pouquinho dessa presença Bombardier Gulfstream, que não está mais na Alabasta, mas você falou algo interessante. Eu estava falando hoje, mais cedo, com um amigo meu que representa uma das principais marcas, e tem um ponto que chama a atenção dele na Alabasta, é que não é porque ele representa uma marca específica que ele não possa até indicar que tipo, o meu avião não vai atender a sua necessidade, verdade, talvez seja muito grande ou muito pequeno. Fala com outra empresa ali que vai ter um avião exato. A Alabasta proporciona isso, né? A pessoa vai procurar um avião X, ela acaba às vezes sem com Y, ou ela tem a visão de um X, mas ela pode pegar esse avião e transformá-lo por exatamente o que ela necessita, né? Pegar aqui a Textron, que a gente vai na frente. Você tem o King Air, você tem várias categorias. O King Air, mas qual deles? 260, 360, então não necessariamente ele. Você pode vir para o Caravan, o inverso, do Caravan, o King ser mais, o jato também subir. Isso também é uma coisa interessante, que esse tipo de evento proporciona. E só queria pontuar, Michael, essa questão também muita gente tem falado, principalmente no trade, que será que ainda vai existir eventos como a Alabasta? A própria NBA está passando por umas transformações. Por exemplo, a Gulfstream, ela não participa mais da Alabasta, a Bombardier faz muitos anos que não, e nos Estados Unidos teve um fenômeno interessante. O ano passado a Gulfstream não participou da NBA, foi a primeira vez, e esse ano é a Dassault que não vai participar, então inverteu. A Gulfstream voltou para lá, a Dassault está se afastando, mas a Dassault está aqui. E também, muita gente tem analisado para que lado vai, se vai uma apresentação personalizada, você leva o avião para um grupo de clientes, ou vem para cá. Você como piloto, como é que você sente? Que é mais adequado? Claro que depende de realidade do fabricante, do cliente, mas você preferiria mais um evento como aqui, que você consegue mais, ou aquele personalizado, você acha que para o patrão que está pensando no avião também é interessante, ou o mix dos dois, um não vale do outro? Eu acho que as duas opções são válidas, né? É que é o seguinte, muitas das vezes, pessoal, um avião do porte, por exemplo, um 8X, um 7X, né? Muitas das vezes a aquisição de uma aeronave como essa, ela ocorre um pouquinho diferente. Muitas das vezes o patrão ele recebe todo o time de representantes de vendas no escritório dele. É diferente. Porém, também é interessante a gente ver aqui, às vezes, grandes empresários, né, que vêm pensando uma determinada aeronave e acaba vendo uma outra opção. E é isso que, de novo, eu reforço, que a Alabasta permite esse leque de opções. Né? Você tem várias opções de acordo com o que melhor se encaixa para o patrão. Pelo fato, por exemplo, que eu gostaria de destacar, Edmundo, é que assim,
A gente está falando aqui, pessoal, aqui no Brasil, nós estamos falando do segundo maior mercado de aviação, Da aviação geral do mundo. E executiva ainda, né? Exatamente. Então, esse mercado, as grandes empresas, elas não podem deixar de chegar a esse mercado, né? Porque ela tem de tudo. A própria Dassault, né? Ela estava falando mais cedo agora, a Dassault disse, não dá para pensar em deixar o mercado brasileiro em hipótese alguma, até porque várias vezes o 10X, os primeiros foram vendidos para o mercado brasileiro, o 8X também. O 10X, né? Então, o 10X são os primeiros aqui, o 8X também, globalmente, está falando um avião super sofisticado para empresário brasileiro. Exatamente. Um ponto que você apontou, acho que bem legal também, Marcelo, é que justamente foi do segundo maior mercado, mas sem justificativa, a gente é um dos maiores países do mundo, mas Claro. sem pensar em extensão territorial utilizável, a China é muito grande, a Rússia e o Canadá, mas tem muita parte que não é habitável. Exato. O Brasil, tirando um pouco da Amazônia, mas ainda assim o país basicamente inteiro tem cidades, são mais de 5 mil cidades, e menos de 10% é atendido pela aviação comercial. Você já voou na região norte, você sabe muito bem disso. Então também a importância que você tem da aviação executiva para conseguir você conectar o país como um todo, né? Você não ficar dependendo de um só, por exemplo, eu vou depender de uma linha aérea. Então, o avião executivo te permite atender qualquer local do país. Aliás, falando nesse quesito, o que eu acho interessante também, uma coisa, pessoal, que a gente, ao longo de todos esses... Eu comecei a voar em 2004, né, minhas primeiras horas de voo como piloto, né? E desde então... Já tá velho, hein? É verdade. Nós somos contemporâneos ali, né? Mas, assim, o que eu acho interessante, pessoal, um evento, uma coisa que poucas vezes eu vi, ou até primeira vez que eu vejo, né? Que é a quantidade de novas aeronaves entrantes no nosso país. Né? Mesmo com a questão de dólar, com a questão de incerteza econômica, alguma coisa assim, mas por causa da pandemia, permitiu que o empresário brasileiro enxergou na aeronave, no seu avião, reforçou mais aquilo que a gente já fala isso há anos e anos e anos como piloto. Mas o empresário brasileiro enxergou efetivamente que sim, o avião ele é um instrumento de trabalho. Ele permite com que ele tenha alcance pontos que antes ele não alcançava com uma linha aérea. Não é? E a gente enxerga isso, Edmundo. Hoje em dia, a quantidade de aeronaves entrando aqui no nosso país, não é? A importação de aeronaves, mesmo com dólar, mesmo com incertezas, etc., o empresário brasileiro ele está ficando cada vez mais forte, cada vez mais preciso nas suas decisões, por isso que ele escolhe as melhores aeronaves e, principalmente, a gente não pode esquecer, pessoal, o agro. Eu que já tenho oportunidade de voar lá para a região, nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Mas Mato Grosso, voei na região norte. Pessoal, a gente que voa, eu fiquei impressionado, Edmundo, quando eu comecei a voar na Bahia. Gente, aquela região antigamente, você não tinha uma área agricultável como nós temos atualmente. Aquela região está expandida, a região sul ali da Bahia, né, gigantemente, né? E sem contar o pessoal lá do centro-oeste, né? Que depende do avião, né? Demais, demais. E, aliás, apenas um pequeno adendo, eu fiquei impressionado um dia de eu ter pousado na região de Sinop e eu vi um empresário que ele tinha o seu avião maior, né? Ele tinha um Baron e ele tinha um LSA para voar dentro ou nas regiões próximas ali da propriedade dele. Para manter a produtividade, você consegue justamente, coisa que, de novo, puxando a sardinha para o nosso lado, mas coisa que somente a aviação proporciona. Outro ponto, Michael, também que você falou dessa questão da aviação que só ela proporciona, que você falou da pandemia, que é algo importante. Até então, muita gente viu avião como item de luxo no Brasil. Depois da pandemia, muita gente mudou essa visão, né? Justamente você não tem só a privacidade, mas justamente a conectividade, a facilidade de manter seu negócio funcionando. Você não depende só de uma empresa aérea, você deve lembrar bem. Em 2020, menos de 10% da frota mundial de aviões comerciais estavam voando, a maior parte como cargueiros adaptados ali a toque de caixa. No Brasil, me lembro de uma cena muito marcante, chegar aqui em Congonhas, eu andei na pista de Congonhas da pandemia. Você já imaginou andar na pista? Verdade. Eu estava fazendo um recap. Então pararam no aeroporto e deu para andar na pista. Foi uma situação meio trágica ali. Eu lembro de ter feito um voo de ATR, tinha 5 pessoas a bordo. Então imagina quem precisa, o país não parou, as indústrias continuavam, você precisava ter... Então o avião realmente se tornou, né? Já era, né? Mas acho que na cabeça do empresário, do utilizador, né? Do usuário, foi justamente, ele é uma ferramenta de negócio, ele faz eu ganhar tempo e me permite conectar o país inteiro. E eu acho interessante, uma palavra que eu gosto bastante, Ed, é a questão, é a capilaridade que a aviação permite. É chegar no ponto ideal para o empresário, não só apenas o empresário. Eu voei também, além de voar na aviação executiva, eu também voei na aviação de táxi aéreo, né? A oportunidade de voar jato, voar turbohélice e tudo mais. E a gente tinha
Eu vou em Medair, né, que é o táxi aéreo para transporte de aeromédico, né? E é interessante o quanto que a gente conseguia chegar com mais precisão exatamente onde a gente precisa. Exatamente. Principalmente na região norte, né? E a região norte, pessoal, está cada vez mais pujante, né? Aquela região, por exemplo, do Pará, estão chegando empresas cada vez maiores, empresas que vão mineradoras, etc. Esse fomento da economia era muito, muito saudável, né? E ela tem e a aviação permite isso. A aviação permite com que esse mundo seja explorado de uma forma cada vez mais eficaz. Um ponto que você falou de saudável, muita gente acha a aviação executiva. Isso tem uma campanha até nos Estados Unidos, principalmente, Europa, de colocar a aviação executiva como um dos vilões do clima. Pelo contrário, eu tive estudos bem interessantes. Se nós fôssemos usar, por exemplo, um carro, um SUV de grande porte, aí, um motor, pegar um Land Rover, um Mercedes de maior porte, se nós fôssemos percorrer a mesma distância de cidade com um carro, a proporção de poluente lançado por um carro é maior do que o do avião. Mesmo um carro a bateria, por exemplo, um carro elétrico, você vai ter que ligar ele na tomada, se for nos Estados Unidos e Europa, como exemplo. Muito ainda usa a energia baseada a carvão ou gás natural. A queima energética ainda é maior do que o avião. Então também o avião acaba, por incrível que pareça, tendo um índice de poluição menor proporcionalmente do que um carro, evidentemente. No voo em si polui muito, mas se você diluir isso, ele acaba sendo ainda mais ecologicamente, vamos dizer, amigável. Não é exatamente a palavra certa, mas dentro da realidade, né, pegando ali um contraponto automóvel versus avião, ele acaba se equilibrando. E assim, outra coisa também interessante, né, que se você pegar um ramo de atividade onde se aplica cada vez mais dinheiro, investimento para desenvolvimento de produtos cada vez mais sustentáveis, ou então cada vez mais que poluam menos, cada vez mais eficientes, Ed, cada vez mais eficientes, está na aviação. Um ponto que você colocou bem legal. Você viu que a aviação evoluiu dentro da Alabasta em 20 anos? Foi em 2003, ela vai mudar para 20. Com certeza. Mas você pega, realmente, os motores são muito mais eficientes, você tem uma aviônica que torna a carga de trabalho menor, você não precisa levar tanto papel pesa, ou seja, o peso do avião é consumo de combustível. Realmente, a aviação está cada vez mais, né? Você tem materiais novos, aerodinâmica, então realmente a aviação evoluiu. E também, Ed, também a questão a própria tecnologia embarcada lá na nossa boleia, né, na nossa cabine. Nosso escritório. Por exemplo, vou citar um exemplo interessante. Eu tive a oportunidade, num táxi aéreo aqui no país, de voar um avião que é o CJ Puro. A gente chama CJ Puro porque é um avião, é um jato executivo, né, de 6 lugares e tal. E a gente chama de puro por quê? Porque ele não tem... ele é bem simples, né? Um avião bem simples, um avião muito bom, mas um avião simples. Tal. Uma geração também anterior, né? Um avião mais antigo, né? E todo o ajuste de potência que a gente faz é baseado em cálculo, a gente tem que pegar uma tabelinha, ver, peraí, a temperatura tal, aí o ITT, a temperatura interna da turbina, etc. Então deixa eu movimentar aqui a manete aqui de potência para deixar ela exatamente na proporção certa. Aí nós estávamos agora há pouco, né, vendo aqui, inclusive vocês viram também, a gente fala sobre o Citation, o CJ-M2, CJ não, o M2, né? E o M2, ele é um avião que eu também vou, eu vou um avião semelhante, que é o CJ1 Plus, que ele vem FADEC, né? Ou seja, a gente costuma dizer assim, que é um avião fadecado. Que é o gerenciamento de motor, né, eletrônico. Exatamente. Aquele sistema que eu fazia lá, que eu tinha que ficar assim na mão ali, um motor eu tenho que acelerar um pouquinho mais, tirar um pouquinho menos. Hoje é feito tudo eletronicamente. Ou seja, o próprio sistema lê o quanto de oxigênio tem naquele nível de voo que a gente está voando, a gente voa bem alto nesses aviões, qual é a quantidade de nível de oxigênio, o quanto de peso que tem o avião, ele calcula e entrega para a gente, mastigadinho, exatamente a melhor proporção para gerar a tração, o impulso, né, a propulsão necessária para aquele regime de voo. Isso é, de novo, Ed, economia de combustível e redução de poluentes também. Só para a gente não ficar tão longo o nosso bate-papo, outro ponto que eu gostaria de destacar, se você ir aqui na Alabasta e falar, o cara é um avião completando 40 anos, parece o mesmo avião, mas a evolução é constante. A aviação não evolui visualmente, porque você tem certificação, e que está funcionando, você não precisa ficar mexendo. A indústria automotiva dá, precisa vender em massa. Um carro mal sucedido vendeu quanto? 100 mil unidades. É um carro que não fez sucesso. Um avião bem sucedido, quando muito, ele chega a 1.000 unidades, 1.500, um avião realmente... Então a aviação tem essa diferença, mas também tem essa evolução que você colocou muito bem. O avião, se olhar um CJ1, um M2, visualmente não é tão diferente, você precisa prestar atenção, Sim. mas o quanto ele evolui, motores, eletrônica embarcada, para o interior também,
Os bancos antigamente eram bem maiores, mais pesados. Você faz o mesmo conforto com nova tecnologia também. É muito visível em feiras como a Alabasta, né? Esse grande salto, você chega perto. Aqui, por exemplo, eu entrando aqui no M2, eu tenho mais intimidade com o CJ Puro e o CJ1 Plus, né? E eu percebi, por exemplo, o M2. O M2 tem uma tecnologia nova de bancos, né? Um pouquinho mais estreitinho, né? O interior com outros materiais, bem como o Ed falou, né? O Edmundo falou. A gente observa, pessoal, a imagem de um avião. Para chegar nesse projeto, ele é tão estudado, mas tão estudado, tão projetado, que as mudanças externamente são muito pequenas, são imperceptíveis muitas das vezes. Você só consegue ver essas mudanças só se você realmente tiver um contato diário com esse avião, você consegue enxergar. Agora, o que faz esse avião ter um desempenho melhor, essas mudanças que as fabricantes vão proporcionando nas aeronaves, estão dentro do avião. É um motor mais eficiente, é um motor que trabalha com uma temperatura menor, é um sistema de gerenciamento de potência, como o FADEC, né? Mesmo. As versões originais do motor é o mesmo, é o PTM, mas evoluiu tanto que outro avião que está atrás da gente. Exatamente. Consumo cada vez menor de combustível, se não me falha a memória. Nesse avião, por exemplo, essa versão aqui, a EX que nós estamos falando, ele tem, por exemplo, consumo de em torno aí, voando a 9 mil pés, 10 mil pés, em torno de 350 libras por hora de combustível, e o uso de tecnologia, inclusive, na hélice. Essa hélice aqui, o avião que eu voava, por exemplo, ele era tripá. De metálica, né? Metálica, parrudona, bem larga. Aqui nós estamos falando de uma hélice quadripá que você vai poder ver no vídeo que a gente fez aí, um walk-around bem legal. E o ronco aqui de fundo compõe, não dá para deixar de escutar esse barulho maravilhoso. Isso é uma delícia, né? Para quem curte aviação, a gente que ama aviação, né? Você que está assistindo a gente aqui, realmente isso não nos interfere. Até muda o assunto, mas que a gente não aguenta. Né? A gente, é muito bom. Então, nesse caso aqui, por exemplo, apenas para finalizar a questão do Caravan, aqui a gente está falando de uma hélice quadripá, ou seja, é uma hélice que tem uma performance de desempenho melhorada, deixa o avião um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais rápido, mas gera mais conforto para os passageiros, né? Afinal de contas, gera menos ruído, é um tipo de hélice que vai fazer com que o avião tenha uma vibração menor, né? Então, tudo isso, o projeto do avião em si, a gente olha a asa, está praticamente igual desde a década, 3 décadas, 4 décadas atrás. Mas essas pequenas mudanças, o avião é tão bem projetado que essas pequenas mudanças vai apenas refinar aquilo que já é bom, como no caso desse avião e tantos outros que a gente vê aqui na feira, que é bem legal. E depois eu mostro também outro vídeo bem curtinho mostrando o Dassault, que é justamente o oposto, né? A constante evolução de um avião. Ali é o já. Que é bem legal também ver isso, mas a gente fala no próximo vídeo. Mikael, para não ficar muito longo para quem está assistindo. Obrigado por estar aqui a primeira vez, mas amanhã você está aqui comigo novamente. Com certeza. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, que é bem importante para a gente crescendo. E a gente volta amanhã com mais notícias aqui da Alabasta. Mikael, novamente, muito obrigado. Obrigado pela conversa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.